Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada família, cada coração. Um bom dia todo especial para cada um de vocês. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus, para adorarmos a este Deus maravilhoso. E nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a revista Compromisso, editora Convicção, é a revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos, a série 3, né? E essa série 3 vem trazendo uma série, né? São 13 lições, na verdade, 13 lições sobre oração, sobre a importância da oração, o que é a oração, em como nós orarmos. Orar é muito bom, mas precisamos orar ao nosso Deus com sabedoria, né? Tendo consciência daquilo que nós estamos falando para Deus e pedindo aquilo que agrada o coração de Deus. Nós estudamos ontem sobre as orações tolas na Bíblia e nós vimos que homens, né, usados por Deus, homens grandiosos, poderosos na palavra de Deus, mas que tiveram seus momentos, né, de aflições, e nesses momentos elevaram as suas vozes a Deus de forma incorreta. Vamos aprender a orar? Vamos falar com o nosso Pai corretamente? Às vezes isso acontece com os nossos filhos. Quantas vezes nossos filhos, quando estão preocupados, quando estão irados ou angustiados com alguma coisa, acabam descontando nos pais, né? No tom de voz, na forma de falar, acaba falando com o seu pai de forma incorreta. Nós precisamos aprender a falar com Deus, né? Precisamos aprender a falar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é tremendo e é santo. E nós precisamos ser sábios e honrar a este Deus maravilhoso. Então, o título da lição de hoje, a oração e a queda. E como nós vamos falar de oração, nós não podemos deixar de começar orando ao nosso Deus. Pastor Robson já orou, né, para começarmos, mas eu queria que você orasse juntamente comigo. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai e pedir a Ele que esteja nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento da Sua palavra e, acima de tudo, serenidade, tranquilidade em meio às aflições. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o Teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo, Deus, pela noite que Tu nos concedeste em paz, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Pai Celeste, nesse instante, ó Pai, eu te peço, Senhor, que Tu estejas, ó Deus, a adentrar, ó Deus, a cada lar, Senhor, que está, ó Deus, agora ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Sonda, Senhor, a cada coração. Pai amado, conhece, ó Deus, as necessidades, ó Senhor, de cada um, ó Senhor, e supre-as, ó Deus, de acordo com o Teu querer, de acordo com o Teu efetuar. Concede, ó Deus, a cada um de nós sabedoria, serenidade, tranquilidade, paz, Senhor, harmonia, em meio, ó Deus, às dificuldades pelas quais nós estamos passando. Muitos servos Teu, ó Pai, nesse momento se encontram de luto. Muitas pessoas, ó Pai, se encontram angustiadas com seus familiares internados. Muitos, ó Deus, se encontram angustiados pelos momentos que estão vivendo neste momento pandêmico. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, a consolar, a confortar, a guardar, a dar serenidade a cada pessoa, a cada lar, a cada família nesse instante. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir em nossas vidas e usa-nos, ó Pai, como instrumento, Senhor, nas Tuas santas mãos. Que aqui eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Um bom dia todo especial para a União Feminina, né, da Missionária Batista Grapionense, as mulheres maravilhosas, a MCM da nossa igreja, né, a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina, a MCM ali
de Itamaraty e a MCM de uma forma geral. Essas mulheres maravilhosas, um abraço todo especial a cada um, membro da Igreja Batista Sinai de Almadina, e a você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. A oração e a queda, né? É o título da lição de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é a queda do homem, né? O que é que o pecado fez em relação à oração. Quais os objetivos? Saber compreender que a queda afetou todas as dimensões da nossa existência. Sobretudo, a nossa capacidade de falar com Deus e de ouvir a sua voz. Nós falamos aqui anteriormente que havia uma sintonia, né? Havia uma harmonia entre o homem e Deus, toda viradinha da tarde, ali na viradinha da noite, Deus descia dos céus para falar com Adão, para falar com Eva. Havia cumplicidade, havia harmonia, havia sintonia, havia koinonia. Porém, queridos, com a entrada do pecado, com a queda do homem, isso afetou sobremaneira a nossa existência, em especial a nossa capacidade de falar com Deus e de ouvir a voz deste Deus maravilhoso. O outro objetivo é saber compreender que é possível sim um ser humano escolher a maneira de construir a sua vida. A nossa vida é feita de escolhas. E é possível sim escolhermos a maneira como iremos nos portar, a maneira como iremos conduzir as nossas vidas. E o fazer, não transferir para os outros responsabilidades que são suas. Assuma suas responsabilidades. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir os erros que cometemos. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 10, que diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, como nós falamos, né? Deus toda tardinha ali no final da tarde, conversar com os primeiros, né? Homens da terra, com Adão, com Eva, ali, os primeiros seres humanos da terra. Deus descia para conversar, para dialogar, para perguntar como foi o dia deles, para ouvir, né, a sua voz, para que eles também pudessem estar ouvindo a voz deste Deus Todo-Poderoso. Havia sintonia, havia koinonia. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que apesar da onisciência de Deus, a gente vai ver que Deus ele pergunta para Adão, pergunta para Eva onde eles estavam, né? Será que Deus não sabia onde estava? Sabia, porque Deus é onisciente. Mas Deus queria ouvir a voz dos seus e queria chamar tanto Adão quanto Eva a responsabilidade de exercer, né? De exercer o seu papel nessa parte do erro. Queria convidá-los a assumirem essa responsabilidade. Então Deus pergunta: olha, onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e me escondi. Momento de revelação do amigo oculto. A lição anterior pediu para que se fizesse um amigo oculto, né? Para que se fizesse um amigo oculto e estivéssemos aqui apresentando. Como nós não estamos na igreja ainda, em escola bíblica, nós estamos apenas às quinta-feiras, nós retornamos às quintas-feiras e aos domingos, às 18h30 até às 19h30, nós pedimos à irmã Beth e à irmã Néa, nós pedimos às nossas duas irmãs que estivessem falando um pouquinho sobre isso. Qual o sentimento, qual o sentimento em saber que existe alguém orando por você? Ontem nós falamos no estudo, né, sobre orações tolas na Bíblia, nós falamos que
Deus diz para Elias o seguinte: olha, Elias, você não está só. Você não está só. Existem 7.000 joelhos dobrados intercedendo a Deus pelos profetas. Além de você, ainda tem mais 100 profetas guardados, que foram guardados, e 7.000 joelhos dobrados. Joelhos que temem ao Senhor, né? Intercedendo pela vida dos seus. Então Deus diz para Elias e convida Elias a ver, né? E a sentir essa oração, esse cuidado dos irmãos em interceder. Então nós pedimos a irmã Neia e a irmã Elizabeth para que elas dissessem um pouquinho qual foi a sensação de saber que existe alguém orando por você. Nesse momento que nós estamos vivenciando, queridos, nós não estamos sós. Existem joelhos dobrados, igrejas dobradas diante do Senhor, com seus joelhos dobrados, com as suas vozes elevadas ao Deus Altíssimo, intercedendo a Deus por sua vida, por minha vida, por nossas vidas. E isso é muito bom, né? Então nós iremos ouvir agora um pouquinho da irmã Neia e da irmã Elizabeth, né? O que elas, qual a sensação que elas tiveram em saber que existe alguém orando por elas. Graças a paz, irmãos. É muito bom a gente saber que tem pessoas orando por nós. Assim como é muito bom também a gente orar pelas pessoas. Nós sabemos que a oração ela é muito eficaz nas nossas vidas, porque quando nós oramos, nós sabemos que Deus está nos ouvindo, que Deus ele nos atende no momento certo. Muitas das vezes a gente tem pressa para receber a bênção, a cura. E quando essa bênção não vem de imediato, a gente fica desanimado. Muitas vezes até para de orar, mas jamais devemos fazer isso. Nós temos que orar constantemente. Tem uma passagem na Bíblia que no momento que eu lembro, né, lá em Atos, onde Pedro ele estava preso, ele dormia na prisão, uma igreja inteira orou por ele e o anjo do Senhor veio e acordou Pedro. Pedro foi livre da prisão. Então, meus irmãos, a gente tem que orar sem cessar, esperar no Senhor, que no momento certo as nossas orações são atendidas e o milagre acontece na nossa vida, seja o milagre da cura, seja qual for a bênção, né? Eu achava muito interessante quando na igreja os irmãos reuniam e ali a gente dava as mãos e oravam uns pelos outros. Muito importante. Então, meus irmãos, nós precisamos a todo momento estar orando, porque a oração é uma conversa com o nosso Deus. E Deus, ele é o nosso amigo, ele está pronto todo momento para nos ouvir. Amém? Graça e paz, queridos irmãos. A palavra de Deus diz no livro de Tiago 5,16 que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, estou aqui para falar como é bom uma pessoa orar por você. Como você se sente em uma pessoa orando por você? Eu tenho essa experiência em minha vida. Alguns dias atrás, eu senti uma sensação horrível dentro de mim. Uma sensação de medo, de desespero, de ansiedade, de angústia. E o meu esposo falava, filha, vai ao médico, procura um médico. E eu falei assim, não. Deus mostrou assim, veio no meu coração, falou assim, vou chamar o pastor para vir aqui, para fazer uma oração em mim. Eu achava que a oração era melhor para mim do que eu ir ao médico. Então, eu mandei uma mensagem para o pastor
E o pastor respondeu para mim que estava em Quaraci. Eu fiquei muito triste, muito triste. Foi assim aquela... Falei, o seu jeito é ir no médico. Quando foi à tarde, para minha surpresa, chegou o pastor aqui na minha casa, com o violão tocando um louvor muito lindo. E a irmã Paulina, que leu o Salmo 121, que vai ficar gravado no meu coração, que assim marcou muito. E foi uma sensação de confiança. Sabe quando você vai ao médico, que ele passa uma receita, que você toma um remédio, e você sente aquela sensação de cura? Então, a sensação que eu tive foi de que aquilo ali me aliviou. Foi uma sensação, aquele fardo pesado saiu de cima de mim, eu me respirei fundo, e assim, graças a Deus, hoje estou muito bem. Eu sei que eles continuam orando por mim, que eles oram por mim todos os dias. E eu agradeço pela oração deles, pela oração da irmã Neildes também, que eu peço muito para que ore por mim. Eu agradeço a eles. É muito bom você orar pelas pessoas e você receber as orações. Tanto é bom para quem ora, quanto para quem recebe. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz e que continuamos firmes na fé, porque tudo isso vai passar. E que continuamos em oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. É muito bom. Olha como Elias se sentiu grato quando Deus falou para ele: Elias, você não está só. Olha, eu estou aqui ao seu lado e tem mais 7.000 joelhos dobrados intercedendo por sua vida. Da mesma forma, a irmã Elizabeth, a irmã Néa se sente grata, né, em saber que existe alguém orando por você, pedindo a Deus, intercedendo a Deus em oração. É muito bom saber que existe alguém orando por nós e é muito bom, queridos, nós também sermos intercessores, orar a Deus, pedindo a Deus pela vida de outras pessoas. E nesse momento nós vamos pedir a nossa irmã Jéssica que esteja orando, agradecendo a Deus por essa experiência maravilhosa vivenciada pela irmã Néia e pela irmã Elizabeth, de saber, essa experiência de saber que existe alguém orando por nós, que dá uma calma no coração, que dá um refrigério, que dá um alívio da sobrecarga que muitas vezes advém às nossas vidas. A irmã Jéssica. Santo Eterno Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem concedido aos seus servos. Pai, muito obrigada, meu Deus, porque nós temos a certeza, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas a cada manhã, Pai. Obrigada, meu Deus, porque nós sentimos em nossos corações, Pai, o teu consolo, nós sentimos em nossos corações o teu conforto, nós sentimos, Senhor, em nossas vidas, Pai, a tua companhia para conosco. Amém, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos mostrado como amarmos aos nossos irmãos, como amarmos ao nosso próximo, e o Senhor tem nos ensinado a interceder pelas pessoas. Deus, nós estamos vivenciando momentos em que a oração, Pai, ela tem sido, Senhor, o refrigério de muitas almas, ela tem sido, meu Deus, o acalento de muitos corações. E nós te agradecemos, meu Deus, porque nós sabemos que temos pessoas intercedendo por nós. Nós te agradecemos porque sabemos também a necessidade que temos em interceder pelas outras pessoas, para que o teu Santo Espírito age na vida delas e que o teu Santo Espírito age em nossas vidas também. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações, mas a oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos, e o Senhor não se nega, Pai, a atender a oração de teus servos, meu Deus. Amém. Muito obrigada, meu Deus, pela experiência maravilhosa que as suas servas tiveram, de saber, de entender que elas tinham pessoas orando por elas, meu Deus. Amém, e elas sentirem, Pai, a resposta dessas orações, Senhor. Amém, muito obrigada, Senhor. meu Deus, porque o Senhor tem movido a tua igreja, o Senhor tem movido os teus servos a se importarem, a pedirem em favor de outras pessoas, meu Deus, porque a humanidade, ela tem agido de forma tão intensa, meu Deus, a correria do dia a dia tem sido tão grande que às vezes nós nos esquecemos de orar por outros e nós oramos pedindo só por nós. Então, muito obrigada, porque o Senhor tem despertado a cada dia os teus servos e as pessoas a estarem intercedendo
uns pelos outros, estarem Amém, se fortalecendo através da oração. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por todas as bênçãos que o Senhor ainda há de nos conceder. Porque a tua palavra diz, Deus, que a oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos e que o Senhor não se nega a atender a oração dos teus servos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. E aqui, aqui o autor propõe aqui uma dinâmica, onde é uma placa, né? Duas placas, na verdade, né? Uma haste ali, duas placas, indicando dois caminhos. As nossas vidas, nós já falamos aqui anteriormente, é feita de escolhas. E nós temos escolha, nós temos a escolha do caminho a seguir. Quando nós estamos em uma encruzilhada, quando nós estamos passando por uma cidade, muitas vezes nós não conhecemos, uma cidade desconhecida, existem placas de sinalizações, né? E a placa ali indica, e muitas vezes nós optamos, né, por trilhar por caminhos diferentes. Não vou pegar esse atalho aqui para ver onde é que vai dar, vou pegar esse caminho aqui para ver onde vai dar. E muitas vezes acabamos em locais, né, desconhecidos e que podem até ser perigosos para as nossas vidas, quando poderíamos ter ido pelo caminho certo. Então, nas nossas vidas, queridos, ela é feita de escolhas. Deus nos dá escolhas todos os dias, desde o momento em que nós acordamos. Deus nos dá o livre-arbítrio desde que nós nascemos. E nós temos a escolha de fazer ou não determinadas coisas. Então, Deus colocou diante de Adão e diante de Eva a decisão de obedecer ou não a sua voz. Quando Deus fala para Adão chama Adão e dá a responsabilidade, fala com Eva também, ali compartilha essa responsabilidade com os dois. Quando Deus desce à tardinha a se comunicar com os seus, a Bíblia nos diz que Deus ele falava e mostrava o quão bom, né, era aquela experiência, porque eles vivenciavam essas experiências. E Deus deu esse livre-arbítrio a Adão e a Eva. Vocês podem escolher ou não obedecer a minha voz. Mas a escolha que eles fizeram de desobedecer a voz de Deus, queridos, essa escolha afetou todas as dimensões da nossa existência. Sobretudo, a nossa capacidade de ouvir, né, de falar e de ouvir a voz de Deus. A nossa capacidade de falar com Deus e de ouvir a sua voz. A gente vai ver em Gênesis 3, versículo 16 a 13, que diz assim: E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Não, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira para si, e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e Eva, sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? Disse então a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Queridos, olha como Deus é grandioso. E como Deus, ele é misericordioso. Como Deus é misericordioso. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido ali durante o dia? Será que Deus, na sua onisciência, não sabia o que tinha acontecido ali no Éden? Mas mesmo assim, Deus voltou como costumava fazer, a falar com Adão
e a falar com Eva. E sobretudo, Deus deu a oportunidade de que os dois estivessem arrependidos do que fizeram. Deus deu a oportunidade aos dois de confessarem os seus erros. Deus deu essa oportunidade. E Deus nos dá a oportunidade, queridos, diariamente de fazermos isso. Então, o pecado, ele afetou a capacidade do homem de falar com Deus. Nós vamos ver que a primeira atitude de Eva e de Adão foi o quê? Foi se afastar da presença do Senhor. Foi se afastar da presença do Senhor. Eles não foram enganados, mas a serpente lançou sobre eles o desejo, a cobiça de se tornarem semelhantes a Deus. E muitas vezes, nós somos tomados por desejos, por cobiças e queremos nos fazer superiores, não só a Deus, mas aos nossos semelhantes. Então, o caso da queda do homem e a oração. O que aconteceu quando houve ali a queda do homem, quando houve o pecado? E o que aconteceu com a oração? Ou seja, o que aconteceu com esse momento ímpar que tinha do homem e Deus, de dialogar, de conversar, que o homem tinha de conversar com Deus. Como era a comunicação no início? No início a comunicação com Deus era 10, legal, né? Todo dia na viradinha da tarde, Deus estava ali conversando com o homem, conversando com a mulher, e havia diálogo, havia harmonia. Eu tenho certeza que havia gargalhadas, né? Eu imagino até Adão falando: olha, Senhor, eu peguei uma tartaruga, ela estava andando assim, a preguiça passou o dia inteiro para subir na árvore. Eu imagino, né, como era gostoso. Porque não é assim quando nós estamos com amigos? Quando nós estamos juntos com os nossos amigos, não é bom o diálogo? Não é bom, né? Então havia esse diálogo. O eixo decisório, queridos, das suas escolhas morais e éticas, estava todo centrado em Deus. Então, olha, tudo beleza, porque cabia Deus, né? Estava centrado em Deus. Então, tanto Adão quanto Eva, eram norteados pelo Senhor. Eles ouviam a voz de Deus. Eles tinham sintonia, eles tinham harmonia com Deus. E as suas escolhas eram norteadas, a questão da ética, da moral, a forma como se comportavam, estavam todos centralizados em Deus. Estava tudo em Deus. Deus era o cabeça, Deus era o orientador, Deus era o companheiro e Deus era o mestre daqueles dois. Mas o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Satanás fez uma proposta. Satanás fez uma proposta do eixo decisório para que passasse de Deus para eles mesmos. A gente vai ver aí em Gênesis capítulo 3, versículo 5, qual foi a proposta de Satanás. Satanás disse assim: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a proposta de Satanás. Satanás não obrigou Eva a comer. Satanás, ele mostrou o fruto, mostrou o quanto aquele fruto poderia ser maravilhoso, porque é isso que o inimigo faz com as nossas vidas. Não pense você que as propostas que são colocadas para nós, que nos afastam da presença de Deus, são propostas desagradáveis. Muito pelo contrário, são lindas. Satanás, a Bíblia nos diz que se passa até por anjo de luz. E as propostas são maravilhosas. Olha, quando você vê uma propaganda, por exemplo, de um cigarro na TV, você não vê a propaganda do pulmão todo tomado, congestionado, do câncer, daquela pessoa ali em estágio final. Não! O que se coloca na televisão? Pessoas lindas, maravilhosas. Só no finalzinho, bem rápido. Bem rápido, porque é obrigado por lei agora, né?
Então, lá no finalzinho da propaganda, vem a mensagem, olha, faz mal à saúde e causa câncer. Mas isso porque muitas pessoas foram a óbitos antes de que isso acontecesse. E as mensagens são obrigadas. Então, as mensagens subliminares de Satanás que são lançadas às nossas vidas através das redes sociais, da televisão, elas são lançadas, queridos, como algo maravilhoso, como algo tremendo para as nossas vidas. Mas quando, na verdade, isso nos afasta da presença de Deus e nos leva à morte. Então, Satanás fez isso. Ele mostrou para Eva o quão bom seria aquilo ali e lançou na cabeça de Eva a dúvida e o desejo de consumir aquele fruto. E o desejo de ser igual a Deus. Então, o que aconteceu com a relação do homem, com a autonomia da relação em relação a Deus? O homem passou a ter sua própria autonomia. Ele queria ser Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual ao Criador. E aí veio, porque, queridos, como nós falamos, o pecado, ele é transvestido de coisas maravilhosas, mas no final ele leva à morte, né? A Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas que o fim desses caminhos levam à morte. Então, o que aconteceu? A queda do homem, né? A queda, a ruptura com Deus ocorreu por terem aceitado a proposta satânica de transferir esse eixo decisório de suas vidas para eles próprios, né? Transferir de Deus, transferir o eixo decisório de suas vidas de Deus para si próprio. Até o presente momento, Adão e Eva não sabiam o que era pecado, não sabiam o que era o mal. Eles só vieram a conhecer o mal quando desejaram conhecer este mal. Então, o resultado da queda, os seres humanos passaram a viver em busca de uma suposta autonomia em relação a tudo e a todos, inclusive em relação a Deus. Então, os seres humanos passaram a viver como se fossem suficientes, né? Como se fossem, como eu poderia dizer, pastor? Como se fossem donos de si mesmos, independentes e inclusive independentes de Deus. Só que nós não somos ilhas. Nós dependemos uns dos outros. E podemos assegurar que foi a pior escolha feita pelo homem. Exatamente. Essa foi a pior escolha feita pelo homem. E continua sendo a pior escolha a se fazer, né? E a gente vê hoje, na era em que nós estamos vivendo, a era da modernidade líquida, em que o homem se acha autossuficiente, o homem se achava Deus. Nós vamos ver que Deus chamou a humanidade a se colocar de joelhos diante dele. Todo mundo dobrado diante de Deus, intercedendo a Deus por suas vidas. O homem, quando ele se desvia dos propósitos de Deus, quando ele se desvia da presença de Deus, o resultado é a queda. Então a queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Então a Bíblia nos diz aqui em Gênesis 3, do 6 ao 13, diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais, ouviram, né, a voz do Senhor que passeava pelo jardim pela viração do dia e esconderam-se. Nós já falamos aqui. E aí Deus chama, né? Onde estás? Adão, onde estás? Eva, onde está? Então Deus chama ainda
assim como Deus chamou Adão e a Eva e deu oportunidades a que eles escolhessem admitir o seu erro, Deus também nos chama a admitirmos os nossos erros todos os dias. Deus nos chama a assumirmos a nossa responsabilidade e Deus nos convida a elevarmos as nossas vozes para Ele. Então a experiência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. Queridos, orar a Deus. Às vezes as pessoas acham que é fácil. É fácil chegar e falar com Deus. Sabe por que não é fácil? Porque Satanás coloca na mente do homem que ele está em dívida com Deus quando ele está em pecado. Então, normalmente, a maioria das vezes, o que acontece quando alguém está afastado da presença de Deus é parar de orar. É parar de falar com Deus. Esse é um dos primeiros sintomas. Assim como os primeiros homens, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, se afastaram da presença de Deus e fugiram e se esconderam por entre as árvores, quando ouviram a voz do Senhor, a mesma coisa acontece conosco quando estamos afastados da presença de Deus. Orar incomoda. Às vezes tem pessoas que não gostam nem de ir para o culto, para que não se peça para que ela ore. Porque ela sabe que está em débito com Deus. E que ela não tem condições de falar com Ele. Isso é o que Satanás coloca na cabeça do homem quando ele está em pecado. Mas nós vamos ver aqui na experiência que Deus, Ele desceu no mesmo horário, da mesma forma, e convidou os dois a estarem na sua presença, a conversarem com Ele. E Deus convida, queridos, a mim e a você, independente da situação que eu e você estejamos, independente do momento que nós estamos vivenciando, Deus nos convida a elevarmos as nossas vozes a Ele. Deus nos convida. Então, o primeiro desafio da oração após queda é estarmos na presença de Deus. Porque a primeira coisa que aconteceu com o homem quando ele caiu, se afastou da presença de Deus. Então, quando nós estamos em pecado, nós passamos a tentar nos esconder de Deus. É por isso que nós não conversamos com Deus. Passamos a tentar nos esconder de Deus. E o primeiro desafio é estarmos na presença de Deus e orarmos ao Senhor. Então, Gênesis 8, capítulo 3, versículo de 8 a 10, diz que quando ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim, eles o quê? Se esconderam. E Deus pergunta, onde estás? É o que Deus, queridos, está perguntando a mim e a você. Quando Deus nos enxerga caídos, derrotados pelo pecado, Deus nos convida a falarmos com Ele. Assim como Deus viu, Deus é onisciente. Olha, Deus viu tudo o que aconteceu durante o dia ali no jardim. Deus sabia exatamente o que foi que Eva fez, o que Adão fez. Deus sabia tudo, sabia o que a serpente fez. E a gente vai ver que Deus, depois, cada um vai pagar o preço de acordo com o seu pecado. E Deus nos convida, assim como convidou a Adão e a Eva a estarem na sua presença e a falarem com Ele, Deus também convida a mim e a você. Quando somos chamados por Deus a prestar contas, qual a nossa atitude? Quando Deus convida a mim e a você a prestar contas a Ele do nosso dia, das nossas ações, qual tem sido a nossa atitude? Nós nos silenciamos? Não falamos mais com Deus? Ou nós assumimos a nossa responsabilidade diante de Deus e falamos
e abrimos o nosso coração e confessamos a Deus os nossos pecados? Olha a resposta carregada de medo de Adão. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Um alerta para nós é que o autor traz aqui: a oração e o medo não combinam. Ou nós oramos ou nós nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a oração não passa do teto da igreja. A oração não passa do teto da nossa casa. A oração não passa nem a 1 metro dali aonde nós estamos. Ou oramos, realmente assumindo a nossa responsabilidade, ou nos escondemos da presença de Deus. Porque oração e medo não combinam. Oração e medo não combinam. Não dá para fazer as duas coisas. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Se queremos falar com Deus, nós vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Deus conhece os nossos corações. A Bíblia nos diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus sabe aquilo que nós iremos falar, que nós iremos pedir. Deus nos conhece, não dá para nos escondermos da presença de Deus. Por mais que o inimigo tente inculcar, colocar isso em nossas cabeças, precisamos saber que não tem como nos escondermos da presença de Deus. O salmista diz: olha, se eu for o mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu for no céu, tu estás. E se eu for nos céus, tu estás. E aonde for, onde quer que eu vá, Senhor, a tua presença está ali. Ou seja, Deus está em todos os lugares. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor andam por todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus sabe exatamente o que eu e você estamos fazendo. Então, se queremos falar com Deus, nós vamos precisar, queridos, parar de nos escondermos e abrir o nosso coração a Deus. Então, o motivo do segundo desafio da oração após queda: nós passamos a ter dificuldade de aceitar a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Então, o segundo desafio que Deus nos convida é assumir a responsabilidade. Você vê que primeiro Deus convida o homem a falar com ele. Mas a falar com ele de coração aberto. De coração aberto. E Deus nos convida, queridos, a assumirmos a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Não vamos lançar a culpa nos outros. Transferência de responsabilidade foi o que Adão fez aqui. A gente vai ter aqui no versículo 12, Adão diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão admite que pecou, mas ele diz que pecou parcialmente. Olha, Senhor, a culpa não foi minha. Eu realmente comi, mas a culpa não foi minha. Foi, a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, lá Adão lançou a culpa para Eva e para Deus, né? Foi você que me deu essa mulher aí. Se eu tivesse aqui sozinho, eu não tinha comido. Foi basicamente isso que Adão disse para Deus. E muitas vezes, quando nós erramos, nós somos tendenciosos a lançarmos a responsabilidade dos nossos erros nos outros. Realmente eu errei, mas eu errei porque fulano me induziu a errar. Olha, eu errei porque, né? Então nós sempre estamos transferindo essa responsabilidade. Adão não foi enganado. Você concorda ou discorda? Por quê? Adão foi enganado? Não. Deus deu uma ordem a Adão. Deus deu uma ordem a Adão. E a Bíblia nos diz que Eva não foi lá mostrar o fruto para Adão. A Bíblia diz que Eva gostou do fruto, comeu e foi e deu para o marido. Provavelmente ela disse: olha, é gostoso, né? E aí ele foi lá e comeu. Ele não foi enganado. Ele não foi enganado porque ele tinha ciência
da sua responsabilidade. E o próprio Satanás disse, olha, seus olhos serão abertos e vocês irão ter ciência do bem e do mal. Ele não foi enganado. Ele foi colocado no coração dele o desejo, a cobiça e a vontade de ser igual a Deus. E muitas vezes nós pecamos, não porque somos enganados, mas é porque o desejo que aflora no nosso coração de cometer tal pecado é grandioso. Você não está sendo enganado. Você fez porque você quis. Foi desejo do seu coração. Então Deus deu a oportunidade a Adão a assumir esse erro, a assumir a responsabilidade diante do erro. Então, queridos, discutir as implicações sobre a questão de transferência de responsabilidades de erros cometidos. Como nós falamos anteriormente, se nós queremos falar com Deus, precisamos desnudar o nosso coração. Nós precisamos nos abrir. Nós precisamos confessar para Deus. E confessar também para os outros os nossos erros, assumir a nossa parcela de erro, ao nosso erro. Olha, eu errei, realmente isso aqui, fui eu que errei. Eu fiz porque eu errei, né? Nós precisamos, e é muito difícil quando nós transferimos a responsabilidade para o outro, porque causa um mal-estar aonde nós estamos, seja ele em qualquer setor for, não só na igreja, mas também na vida secular, em família, no trabalho, nos relacionamentos. Quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, os nossos erros, nós os transferimos para outro, nós ofendemos aquela pessoa, causamos uma agressão àquela pessoa, né? Ela é agredida psicologicamente. Nós já falamos aqui no estudo anterior, né? Foi a primeira agressão psicológica da Bíblia. E também causa um mal-estar realmente no relacionamento. Motivo de oração, terceiro motivo de oração, de desafio da oração após queda. Passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Nós não somos vítimas. Quando nós transferimos a responsabilidade para os outros, nós passamos a nos ver como vítimas. Não, eu fiz porque eu fui induzida a fazer aquilo ali, né? E Deus, queridos, Deus nos convida a assumir essa responsabilidade. A gente vai ver que Eva diz assim, olha, a serpente me enganou. Quando Adão fala, olha, foi Eva. Aí Deus vai para Eva e dá a oportunidade também de Eva assumir o seu erro. Mas Eva faz a mesma coisa que o marido. Olha, o versículo 13 diz assim, e disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha de novo a transferência de responsabilidade. Então, confronto com Deus. A serpente me enganou e eu comi. Deus deu a oportunidade de ambos assumirem seus erros, as suas responsabilidades. Então, um alerta para nós aqui que o autor traz, não transfira para os outros a responsabilidade que é sua. Assuma seus erros. Assuma que você errou. Não transfira, olha, muitas pessoas costumam dizer assim, eu saí da igreja porque o pastor, eu saí da igreja porque fulano, eu tô fria na fé porque eu me decepcionei com a igreja. Isso, queridos, é transferência de responsabilidade. Eu tô fria na fé porque eu me afastei da presença de Deus. Eu pequei. E o pecado me fez me afastar da presença de Deus. E estar na igreja, estar com os irmãos, incomoda. Porque a treva, não há comunhão das trevas com a luz. Quando a luz encontra o pecado, a luz mostra o pecado. O que chama atenção aí é que tanto Adão quanto Eva, eles encontraram uma desculpa. Mas as nossas desculpas não convencem ao Deus, Senhor que conhece, que tudo as sabe, que tudo desculpas sonda. não são capazes de convencer a Deus. E no fundo, nós sabemos disso. Mas é a única corda que alguém que está frio, afastado, desligado, distante da presença de Deus, é a única corda que ele se assegura ali. Mas o importante de tudo é que Deus
estende a sua graça e a sua misericórdia, né? Para que haja a confissão, haja o arrependimento e com quebrantamento e o envolvimento novamente no aprisco do Senhor, servindo-lhe como Deus verdadeiro. Exatamente. Então Deus convida, queridos, a mim e a você. E Ele pergunta: onde estás? Onde você está agora que não está falando com Deus? Como está a sua vida agora que você não está falando com Deus? Deus convida a mim e a você a elevarmos as nossas vozes a eles, a assumirmos a nossa parcela de responsabilidade, a assumirmos a nossa responsabilidade. Não transfira a responsabilidade para outros. Assuma a sua responsabilidade e tenha compromisso com Deus. Dialogue com Deus. Então, para discutir. Embora muitas coisas em nossas vidas sejam impostas, coisas sobre as quais nós não temos o menor controle, a verdade é que, apesar disso, ainda nos resta a capacidade de reagir a todas elas. Tem coisas em nossas vidas, e muitas coisas são assim, são impostas, são colocadas ali em nossas vidas. Por exemplo, quem planejou essa quarentena, né? Essa quarentena nos foi imposta diante de um vírus que toda a humanidade, né, se prostrou diante de Deus. Então, nós não temos controle sobre essa situação, mas nós temos, queridos, apesar disso, ainda nos resta a capacidade de reagir a toda essa circunstância. E como é que nós estamos reagindo? Esse momento que foi imposto para nós, como está passando? Como nós estamos passando? O pastor falou na quinta-feira passada, né? Ele falou na igreja e disse assim, que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então, como nós estamos passando esse momento? Esse momento que foi imposto a nós, o qual nós não planejamos. Como nós estamos reagindo a ele? Como está sendo a nossa vida? Como é que você está vivendo esse momento? Então, reflexão. Jesus conclamou os discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. Olha, esse momento foi imposto a nós, né? Esse momento de isolamento foi imposto também a nós. Nós não temos controle sobre ele, mas nós temos escolhas a fazer. Nós podemos passar esses momentos vivendo dissolutamente, ou passar esses momentos na presença de Deus, que nos dá estabilidade, tranquilidade e paz que excede todo entendimento. A gente pode reclamar, a gente pode passar o dia gastando tempo com murmurando, murmurando, falando, pode escolher passar o chorando, tempo orando, lendo a Bíblia, isso, buscando mais, aprendendo mais, mandando o zap para os irmãos, perguntando como é que está, orando via zap, entrando em contato com os nossos vizinhos, né? Na verdade, assim, esse momento não nos aprisiona, não tem esse poder, porque em Cristo Jesus nós somos livres e conhecereis a verdade, que é o Senhor Jesus, e a verdade nos libertará. Então nós estamos confinados, estamos enfrentando o distanciamento, mas estamos livres para podermos estar diante do Senhor, buscando a sua presença. Exatamente. Então nós temos escolhas, né? Nós podemos lamentar, parar de comer, ou então fazermos uma comida deliciosa. Nós podemos chorar, murmurar, gritar, brigar, ou podemos estar na presença de Deus, ouvindo hinos maravilhosos, adorando ao nosso Deus, falando com Deus, curvando a nossa cabeça, derramando o nosso coração diante de Deus. Então, nós temos escolhas. A escolha está em nossas mãos, em como nós iremos passar esse momento. Então, para terminar, se no Jardim do Éden, querido, com os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica, em busca de autonomia, no Jardim do Getsemane, com Jesus,
nós recuperamos a capacidade de orar. Nos submetemos à vontade de Deus, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, se com o pecado, se com Adão e Eva entrou o pecado na humanidade, através da morte de Cristo Jesus, ali no Getsemane, no Calvário, nós fomos reconciliados com Deus. E nós vamos ver que no jardim do Getsemane, Jesus ora ao Senhor e diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E essa, queridos, deve ser a nossa oração. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos estar debaixo da orientação do Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, meu espaço de oração, olha que o espaço já está um pouquinho maior aí no círculo, é entregar aos cuidados de Deus a minha vida, os meus dias, as minhas circunstâncias e as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, na semana passada, o desafio foi criar um espaço de oração, né? E esse momento agora você vai passar um tempo maior com Deus, porque agora você vai entregar a Deus o cuidado da sua vida. Você vai entregar a Deus todos os seus dias. Então, todos os dias, um momentinho, aquele momentinho com Deus. Você vai entregar todas as circunstâncias da sua vida, sejam elas boas ou ruins, e todas as pessoas com as quais você se relaciona. Então, esse é o nosso espaço de oração nesta semana. Então, nosso muito obrigada. Nós já estudamos hoje a oração e a queda, né? Qual a influência da queda do pecado no relacionamento entre o homem e Deus. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Mas no Getsemane, com Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Então, se no Éden nós trocamos através dos nossos pais, através dos primórdios da humanidade, foi trocada a oração por uma aventura trágica, no Getsemane, com Jesus, nós tivemos a oportunidade de ter livre acesso a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. E hoje eu e você temos livre acesso ao Pai e a estarmos intercedendo a Ele por nossas vidas. Então, nosso muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Nós convidamos a você que pode, né, a estar conosco ali às 18h30 na Igreja Batista Sinai de Almadina. E a você que não pode, que nos assiste em casa às 19h30, que Deus tenha uma palavra grandiosa do seu coração para falar aos nossos corações através do seu servo, o pastor Robson Santos Costa. E queridos, continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Deus nos abençoe. Um beijo a cada um de vocês.